Paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui podendo ministrar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Feitosa, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é presidida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Desde já quero agradecer a cada um de vocês e dizer que todos vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desta lição. A lição de hoje tem por título, irmãos, Despertamento Espiritual, um Milagre. E só para nós entendermos sobre o título dessa lição, é sempre bom lembrar que antes de acontecer um avivamento, vem sempre antes um despertamento. Mas o que é um despertamento? Despertamento, irmãos, é um retorno à palavra de Deus. É um alinhamento que acontece entre as minhas vontades e a vontade de Deus, É você sair do estado de sono, de dormência, de inércia, de indecisão e acordar e ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Isso é despertamento. E milagre é algo extraordinário, Algo que provém de uma intervenção divina, é algo sobrenatural, algo que vem de Deus, algo que foge à nossa compreensão, que a ciência não pode explicar. Isto é um milagre, irmãos. Por exemplo, fazer com que o rei da Pérsia, Ciro, assinasse um decreto liberando todos os judeus para voltarem a Jerusalém, com o intuito de construírem um templo, de construírem os muros da cidade, de construírem a cidade e, além de tudo, pagar toda a conta, só um milagre. Então, irmãos, partindo desse princípio, despertamento espiritual é um milagre, amém? E infelizmente, muitos cristãos ainda não provaram esse milagre, não passaram por isso. Por quê, irmãos? Porque oram muito pouco, porque quase não leem, não meditam na palavra de Deus, porque vão aos cultos como se estivessem indo a um clube social, a um compromisso social, E por causa disso, por causa de falta de relacionamento, por causa de falta de intimidade, muitos cristãos não têm passado por um despertamento, irmãos. Que Deus possa estar tendo misericórdia de nós, irmãos. O nosso textuário hoje está em Romanos 13:11, diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11. A nossa verdade prática diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, quando a nossa vontade, irmãos, ela for contrária à vontade de Deus, nós devemos então abrir mão dessas nossas vontades, porque senão nós iremos cair em um sono profundo e precisaremos urgentemente de um despertamento, Paulo diz lá em Gálatas 2:20 que ele já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, despertamento espiritual, é você viver de forma plena, em comunhão, em intimidade com Deus. Isso só acontece quando nós nos entregamos de corpo, alma e espírito a Deus, amém? A leitura bíblica em classe, irmãos, estão em dois livros, no livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e no livro de Neemias, também no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Esses dois livros, eles tratam a respeito da reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, e falam fortemente para nós a respeito de avivamento e de reconstrução. Irmãos, o objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. O despertamento, irmãos, espiritual, ele emana do próprio Deus. Esse é o ponto 1 da lição. E tem um texto em Filipenses 2:13 que dá base a esse tema, que diz o seguinte, que Deus é o que opera em vós
tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Ou seja, Deus está no controle, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá vontades santas, né? E é Ele também que gera em nós o desejo de poder cumpri-las, amém? O autor da lição diz o seguinte: Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Irmãos, esse texto bíblico que estamos estudando, ele foi escrito há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E já se passaram mais ou menos 2.400 anos desde que ele foi escrito. Mas a pergunta é: será que nós, hoje, precisamos de um despertamento? E por quê? A resposta é sim, precisamos. E por quê? Porque na medida, irmãos, que o tempo vai passando, nós temos uma facilidade, como podemos dizer, natural, né, de irmos nos acostumando com as coisas. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas. Por isso, nós precisamos de um despertamento. Só para você ter uma ideia, meu irmão, quando Ciro decretou que os judeus já poderiam voltar a Jerusalém e construir os muros da cidade, e construir o templo, irmãos, muitos judeus já estavam tão acostumados com a vida na Babilônia que preferiram não retornar à Terra Santa, preferiram ficar no cativeiro. Até porque quando eles olhavam para Jerusalém, eles só viam o quê? Só viam ruínas, uma cidade destruída. Ou seja, eles sabiam que iriam encontrar dificuldades naquele lugar. Tempos difíceis, irmãos, eles iriam passar até que tudo voltasse ao normal. E eles preferiram então ficar na vidinha deles na Babilônia, mesmo estando em uma condição de cativeiro. Por quê? Porque nós temos essa facilidade, nós nos adaptamos, o ser humano tem essa facilidade nele, não é verdade? Mas a verdade, irmãos, que nós devemos aprender, tirar nessa lição, é que os propósitos de Deus, eles irão se cumprir, mesmo que Ele não possa contar comigo ou com você. Então eu preciso ser despertado a todo tempo, despertado na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Eu preciso, irmão, ser despertado para a oração, para a leitura da palavra, para a santificação, enfim. Eu preciso ser despertado. Irmãos, eu já entendi que preciso de um despertamento, certo? Mas quem provoca esse despertamento? Sou eu ou não? Né? Olha o que diz Esdras 1:1. Diz que Deus despertou o espírito de Ciro. Então, irmãos, baseado nesse texto, nós entendemos que todo despertamento espiritual, ele é proveniente de Deus, ele sai de Deus, ele emana de Deus e nunca do homem, amém? Eu, homem, por mim só, irmãos, nunca, jamais vou despertar em mim o desejo pela oração, pelo jejum, pela santificação, pela leitura da palavra. Mas Deus tem um propósito comigo, certo? Que primeiramente é a salvação. E a Bíblia, irmão, diz que os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. A Bíblia diz que os propósitos de Deus são maiores do que os meus. Por isso, Ele me desperta a ter um encontro com a sua palavra. E a partir daí, irmãos, eu então tenho a responsabilidade de aceitar ou não a proposta de Deus, de fazer parte ou não dos propósitos, dos planos de Deus. Agora entenda o seguinte: eu tenho o direito de não querer ser despertado, certo? De não fazer parte do projeto de Deus, certo? Mas isso, irmãos, não
vai de forma alguma interferir em nada daquilo que Deus tem para cumprir. Por exemplo, Deus, ele prometeu levar o povo de Israel de volta para Israel, para reconstruir a cidade, o templo, tudo voltar ao normal, para restabelecer Israel como nação novamente. Deus tinha essa promessa e essa promessa iria se cumprir. Porém, nem todos os israelitas que estavam na Babilônia, quando isso aconteceu, quiseram voltar para Jerusalém. Mas, na sua totalidade, a promessa foi cumprida. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Irmãos, Deus não depende do homem. Deus usa o homem, certo? Deus nos usa, ele se revela para nós de várias formas, através da natureza, através de Cristo, através de sua palavra, através das situações. Deus, ele se revela para nós e quer nos usar. Mas uma coisa nós temos que entender: Deus não depende de nós para cumprir com aquilo que ele prometeu. Deus é soberano, irmãos, e nós somos apenas cooperadores para a sua obra. Que a gente possa estar sempre com esse entendimento vivo dentro de nós, despertados a cooperar com Deus em tudo aquilo que ele tem para realizar. Amém? O tópico 2 fala sobre as finalidades do despertamento. Irmãos, quais eram essas finalidades e para que Deus queria despertar a nação de Israel? Essa é a pergunta. O ponto 1 fala sobre a restauração nacional de Israel. Irmãos, Deus, ele estava e sempre esteve preparando Israel para a chegada do Messias. Esse era o grande propósito, o grande plano de Deus. E ele estava ali preparando um povo para reconstruir a cidade que estava em ruínas, certo? Para que a partir dessa reurbanização desse local, o Messias pudesse vir. Mas para que isso, irmãos, viesse a acontecer, Deus precisava de pessoas. E olha o que fala o comentarista da lição. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora Ciro fosse rei de uma nação idólatra, Deus incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías há cerca de 180 anos antes. Irmãos, perceba que o comentarista diz que Deus incutiu a vontade dele no coração do povo, no coração de Ciro, certo? E o que significa essa palavra, esse verbo incutir? Irmãos, incutir significa persuadir, atrair, cativar, convencer ou instigar alguém a fazer algo. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele estava ali despertando aquele povo, colocando dentro deles o desejo de realizarem uma obra para Deus. Ele estava alinhando a vontade do povo com a vontade de Deus. Irmãos, Deus estava, na verdade, apresentando uma proposta àquele povo. É isso que Deus faz o tempo todo conosco. Deuteronômio 30, 19 diz o seguinte: hoje os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Portanto, irmãos, quando Deus te fizer uma proposta ou incutir em você o desejo de fazer algo para o reino e no reino, não hesite, obedeça, aceite a proposta de Deus para a sua vida. Muitos judeus naquela época não aceitaram, preferiram ficar na Babilônia, na condição de cativeiro. Não quiseram ser despertados e voltarem a Jerusalém para reconstruir o templo, o muro, a cidade, que era o plano de Deus. Preferiram a Babilônia. Irmãos, e isso é um direito. Deus nos dá
esse direito, isso chama-se liberdade de escolha. Mas olha, nós não podemos nos enganar. Nós temos o direito de escolhermos aquilo que nós bem entendermos, mas nós não temos, irmãos, o direito de escolher as consequências geradas pelas nossas escolhas. E aí é que mora o perigo. Você pode até resistir, irmãos, à vontade de Deus, mas você não pode impedir os planos de Deus de se cumprirem, porque os planos de Deus, eles não podem serem frustrados. O templo foi erguido, os muros foram levantados, a cidade foi reconstruída, restaurada. Irmãos, o ponto 2 fala sobre a restauração espiritual de Israel, que também é uma das finalidades do despertamento. Irmãos, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Israel, o povo de Israel, eles sempre tiveram uma dificuldade muito grande, uma dificuldade comportamental, que era em relação ao pecado da idolatria. Tanto que no deserto, Moisés teve que descer depressa, irmãos, porque o povo estava fazendo um bezerro de ouro para adorá-lo. Então, Israel sempre teve um problema de ordem espiritual que precisava ser tratado, ok? Então, o que Deus faz? Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro babilônico, e eles ficaram ali por 70 anos. Mas Deus, na verdade, estava restaurando, irmãos, o Estado de Israel como nação, como um povo santo. E nunca mais, irmãos, depois que eles saíram da Babilônia, nunca mais o povo de Israel voltou a cometer a idolatria. Ou seja, Deus tem um propósito. E muitas das vezes, para que esse propósito se cumpra, existe um sacrifício. E o sacrifício daquele povo foi 70 anos de cativeiro. Irmãos, Israel hoje, como eu disse, é um país monoteísta, onde se adora a um só Deus. O israelita, ou ele é monoteísta ou ele é ateísta, não crê em nada, mas ele não é mais politeísta, ou seja, não existe mais israelita que crê em outros deuses como antigamente. Eles foram tratados, eles foram curados, e tudo isso aconteceu durante o cativeiro. Deus, ele realiza uma restauração naquele povo durante aquele tempo. E aí fica a mensagem: todo despertamento, irmãos, ele passa por mudança comportamental, por uma mudança comportamental. E não importa quão difícil seja o nosso cativeiro, o meu ou o seu, o que importa, irmão, que nunca estamos longe do amor de Deus, da misericórdia dele. Assim como o cativeiro babilônico, ele foi necessário para a purificação e cura do povo judeu, irmãos, em relação à idolatria, assim também será conosco quando nós nos voltarmos para Ele. Ele nos ouvirá, Ele nos perdoará, Ele nos purificará de todo mal e nos transportará, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz. É a sua palavra que diz isso. Salvação e restauração, irmãos, esse é o objetivo principal do despertamento. E uma igreja onde há restauração de vida, onde há comunhão e onde há salvação, irmãos, esta é uma igreja avivada, uma igreja que foi despertada. E que o Senhor esteja a cada dia nos despertando, irmãos, para nos colocarmos como instrumentos em suas mãos. Irmãos, o tópico 3 diz que Deus, ele cumpre com as suas promessas, ok? E a fidelidade, também fala no ponto 1 sobre a fidelidade de Deus em relação às suas promessas. Em Jeremias 27, irmãos, no versículo 22, Deus diz que os judeus, eles seriam levados cativos pelos babilônicos, certo? E eles iriam ficar nesse cativeiro durante 70 anos, mas que depois disso, Deus os traria de volta a Jerusalém. E foi isso realmente que ele fez. Mostrando o quê? Mostrando que Deus é fiel
com a sua palavra. Irmãos, apesar de nem todos os judeus terem voltado para Jerusalém, mas no plano total, na sua totalidade, a promessa se cumpriu. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Se Deus tem promessa para a sua vida, na sua família, no seu ministério, creia, porque elas irão se cumprir. Então somente se coloque à disposição de Deus, amém? No ponto 2, irmãos, fala que Deus renova as suas promessas de bênção. O comentarista diz bem assim: em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O objetivo, irmãos, do avivamento, do despertamento, é também a renovação dessas promessas. Sabe por que Deus ele renova as suas promessas? Porque Ele já sabe que elas vão acontecer. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que irá acontecer antes mesmo que isso aconteça. Ele está no controle de tudo. Nada foge ao seu controle. E em cada tempo, Deus deseja cumprir cada uma de suas promessas. E nós somos despertados a estar atentos, irmãos, a esses acontecimentos, como fez Daniel. Daniel estava lendo o livro de Jeremias e de repente ele percebeu que ali havia promessas que iriam se cumprir naquele tempo. Assim também, irmãos, existem promessas que estão para se cumprirem em nosso tempo. E quando eu entendo, quando eu compreendo isso, eu sou levado, eu sou despertado a orar a Deus de forma mais direcionada, pedindo que Ele venha cumprir a sua promessa e ao mesmo tempo se colocando à disposição de Deus para que eu possa ser usado como instrumento dEle, caso Ele venha precisar. O comentarista diz bem assim no segundo parágrafo: o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Irmãos, olha o que diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11, diz bem assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, os dons espirituais, eles fazem parte das promessas que Cristo deseja que nós tenhamos, irmãos. É para o nosso tempo. Deus quer nos dar dons espirituais, que nós possamos ser despertados, irmãos, a buscar esses dons com muito zelo, amém? No ponto 3, irmãos, diz que Deus renova a fé dos abatidos. O comentarista diz que pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O comentarista está querendo dizer aqui o seguinte, irmãos, que o despertamento, ele não nasce pela oração, ou seja, não é a oração que gera o despertamento, mas a oração, ela já faz parte de um despertamento. Tanto que Ciro, irmãos, era um idólatra, era um gentil, e ele não orou a Deus para ser despertado, mas a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Ciro para que ele decretasse então a libertação do povo de Israel.
Foi Deus que incutiu, que o despertou. Porque o homem natural, irmãos, ele não consegue despertar por si só o desejo de orar, de jejuar, de se santificar, de meditar na palavra, de cumprir o ID. O homem por si só, ele não tem essa vontade, essa força. Ele só consegue se o Espírito Santo incutir, despertar algo dentro dele. Isso acontece de forma sobrenatural. E a partir daí, nós somos convocados a assumir um compromisso. Por exemplo, quem nunca se encontrou assim numa situação onde você percebe que Deus está te chamando para a oração? Às vezes nós acordamos de madrugada, né? E lembramos que precisamos orar por algo. Mesmo assim nós relutamos, muitas das vezes nós não obedecemos aquela voz. Quem muitas das vezes, irmão, não percebeu que Deus está chamando você para a meditação da palavra, para ser mais atuante na obra. Ou por outro lado, você olha e vê que já não ora mais como orava antes, já não lê a Bíblia mais como lia antes, já não frequenta mais os cultos como frequentou um dia. Deus está te despertando. Você está sendo abatido e Deus quer renovar a sua fé. Mas é necessário que você dê ouvidos, irmãos, à voz do Espírito Santo. Cristo disse: se vós compreendestes estes ensinamentos e o praticardes, sereis abençoados. Irmãos, que o Espírito Santo possa completar essa mensagem no seu coração, que te abençoe. Eu agradeço, Agradeço por tudo, pela sua presença, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.